Sejam bem-vindos todos, boa noite. Mais um Evangelho hoje, contando com todos vocês. Com alegria que a gente volta a se encontrar agora à noite, para mais um Evangelho, se Deus quiser, com muito proveito para todos nós. Estou fixando aqui o tema, enquanto vocês estão entrando aí. Muito boa noite a todos que estão entrando. Isso. Boa noite a todos aí. Cris, Marilu, Nelson, Luzia, todos que entraram aí no começo, eu não li porque estava fixando o tema, mas para todos aí, muito boa noite. Yane, Daniela, Delvane, muito bom. Sejam bem-vindos todos. Vamos então nos preparar para a gente fazer a nossa prece inicial. Lembrando, aqueles que estão chegando agora, ou aqueles que estão fazendo de costume de colocar seu copo d'água na mesa, onde estiver, diminuir a luminosidade aí do ambiente para a gente fazer a nossa prece inicial. Divino Mestre e amigo Jesus, mais uma vez aqui voltamos sob sua proteção para realizarmos mais um trabalho em seu nome, buscando sempre o nosso aperfeiçoamento espiritual, a fim de que possamos aproveitar melhor todas as dádivas que nos são concedidas a cada minuto. Pedir ao Senhor que ilumine a cada um de nós, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos assimilar ao máximo a lição que vai ser lida na noite de hoje. Pedir pelas nossas companhias espirituais, pelos irmãos felizes que nos ajudam, que vibram por nós, que torcem para que não esmoreçamos, para que sejamos firmes diante dos desafios da vida. Mas também por aqueles irmãos que porventura nos acompanhem, atraídos pelos nossos débitos desta e de outras encarnações, pelos nossos erros, pelos nossos defeitos. Pedir por todos aqueles que sofrem no mundo, os enfermos, os trabalhadores de toda ordem, todos aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, estejam encarnados ou desencarnados. Muito obrigado, Jesus amigo, por mais essa oportunidade e dá-nos a sua proteção e a sua bênção hoje e sempre. Então vamos aqui, hoje nós temos o item já definido, uma pessoa já solicitou o estudo, então a gente está fazendo assim, uma semana a gente pede a sugestão de vocês e na outra semana alguém já dá essa sugestão antecipadamente e a gente vai fazer a leitura dessa sugestão antecipada. Arquibaldo já ofereceu aí o número, Arquibaldo, mas eu estou explicando aqui que hoje a gente já teve hoje é aquela semana que a gente vai ler um texto já que alguém já solicitou antecipadamente. Na semana que vem nós temos o sorteio e vamos fazer sempre assim, alternando. Se não houver nenhuma sugestão antecipada, a gente faz sempre o sorteio. Muito obrigado, Arquibaldo, aí por ter sugerido, mas vamos fazer hoje o trabalho no capítulo 5, no item 24. Quem estiver usando esse evangelho é na página 67. Página 67 nesse livro, né? E quem não está usando esse livro pode se posicionar no capítulo 5, item 24. Capítulo 5, item 24. O nome do item é A Infelicidade Real. A infelicidade real. Aí já está fixado aí no tema, capítulo 5, item 24, a infelicidade real.
Vamos então, sejam todos bem-vindos, aqueles que chegaram depois da prece. Vamos para o nosso trabalho da noite de hoje, fazendo a nossa leitura. Acompanhemos aí atentamente. A infelicidade real. Lembrando que esse capítulo, ele trata, lá no início do capítulo, né, o título desse capítulo, estou voltando aqui só para a gente se contextualizar. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos, né? O capítulo 5 do Evangelho trata sobre os bem-aventurados os aflitos. E dentro dele nós temos o item 24, que trata da infelicidade real. Só para lembrar, a gente aqui trata de vários temas que diz respeito às aflições, ao sofrimento, né? O mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, o bem e o mal sofrer, suicídio e loucura, motivo de resignação. Enfim, esse capítulo é muito rico, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Vamos à leitura então do item 24. Todo mundo fala da infelicidade. O capítulo já começa afirmando o que a gente sempre faz. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Vamos fazer um comentário sobre essa frase inicial. A gente, nós que estamos encarnados, a maioria de nós, por isso que o texto começa dizendo todo mundo, né? A gente sempre fala da infelicidade. A gente sabe o que é infelicidade, né? E a gente já experimentou a infelicidade. Mas o texto de hoje ele é provocativo. No fundo, ele dá uma invertida. E a gente, por ter passado por essas infelicidades, a gente crê que a gente conhece o caráter múltiplo da infelicidade. Né? A gente acha que por ter sofrido alguma coisa no mundo, a gente já sabe identificar o que é a infelicidade. Pois bem, o espírito, que é Delphine de Girardin, lá em Paris, 1861, ela diz o seguinte: venho vos dizer que quase todos se enganam. Olha, a provocação é a seguinte: a gente sofre e a gente acha que sabe, a gente crê que a gente sabe, não é, o caráter da infelicidade. A gente sabe o que é infelicidade. Aí o Espírito diz: venho vos dizer que quase todos se enganam e crê que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a supõem. Então, Delphine de Girardin diz que a infelicidade não é tudo aquilo que a gente crê, que a gente supõe seja a infelicidade. Então, continua Delphine de Girardin. Eles veem na miséria, eles quem? Os homens, né? Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, né? Nas lágrimas, no féretro que se acompanha, de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. E é claro, nós estamos acostumados a ver a miséria, a infelicidade, por exemplo, um fogão sem lume, quer dizer, a casa não tem comida, não tem o fogo para acender e não tem o que comer. Para nós isso é uma infelicidade. Ou a partida de um ente querido para o mundo espiritual. Isso para nós também é infelicidade. Então, o que Delphine começa dizendo então a partir daí? Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Já é uma advertência para nós. A gente acha que isso tudo é infelicidade, diz Delphine de Girardin, para aqueles que não veem senão o presente. Continua ela. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, muito mais do que na própria coisa. Então, prestemos bem atenção que aí está a chave do entendimento do que esse espírito está querendo dizer. Vou ler de novo.
a infelicidade para aqueles que não veem, aliás, sim, é a infelicidade para aqueles que não veem, senão o presente. Então, eu estou sofrendo, e como eu só vejo o presente, eu só vejo o meu sofrimento, eu só vejo aquilo que eu estou sofrendo. Eu não enxergo mais nada. Eu não enxergo o passado, não enxergo o futuro, a minha perspectiva sou eu. Normalmente o espírito imaturo, e a maioria de nós somos imaturos, estamos aqui para aprender, não é mesmo? Estamos aqui para amadurecer, para nos educarmos. Essa maioria dos espíritos imaturos, quando estão passando pela infelicidade, eles são vítimas, nós somos vítimas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E da nossa imaturidade, obviamente, na medida em que, no momento em que eu sofro, eu só enxergo eu só enxergo a mim mesmo, eu só enxergo o meu sofrimento, eu não enxergo mais nada. Eu não quero saber se aquilo teve causa ou se aquilo terá consequências. Continua Delfine de Girardin. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Diz ela, dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Vamos interpretar o que ela quer dizer nessa provocação que ela faz. Olha, dizei-me se o acontecimento, né, mais feliz para este momento. Então eu estou vivendo um momento feliz agora. Mas esse momento feliz, ele tem consequências ruins, funestas. Acontece isso na nossa vida? A gente está vivendo um momento de felicidade, de alegria, e esse momento ter consequências ruins para nós, acontece. Vamos dar um exemplo? Eu estou fazendo uma festa, comemorando não sei o quê, e está todo mundo alegre, feliz, bebendo e tal. Aí, no ápice da alegria, que é uma alegria às vezes superficial, não é uma alegria da alma, no ápice dessa alegria, álcool, né, exageros, né, alegria à flor da pele, aí acontece uma discussão, acontece uma briga, e aí acontece uma violência, uma agressão. Acontece um problema, no meio daquela felicidade acontece um problema. E mais ainda, quantas vezes a gente tem observado, nós fazemos um esforço enorme para fazer uma festa, para promover um momento de alegria, quando a gente não é capaz, né, de cuidar daquilo que é o foco principal da nossa vida. Eu tenho observado, e a gente tem que observar, mas paciência, a vida é assim, nós temos que aprender. Eu conheço pessoas que fazem uma festa de 15 anos sem ter condições. A pessoa deixa de pagar o aluguel, de fazer a feira, de comprar o remédio, de pagar a mensalidade do colégio para fazer uma festa de 15 anos de arromba. Né? Para fazer uma festa de aniversário, né, badalada. Para mostrar a todo mundo que ela está feliz. Será que ela está mesmo feliz? Quais são as consequências que isso que vai advir, que virão em seguida a essa felicidade fabricada? Que consequências virão? Dívidas por cima de dívidas, discussão, né? Muitas vezes insatisfações, de tentar fazer aquilo que na verdade não é a felicidade íntima. Aí Delfine de Girardin continua dizendo, olha, repara a frase que ela diz, dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências ruins, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Aí, vamos pegar o outro lado da moeda. Eu falei aqui daquela felicidade que parece felicidade, mas vai trazer uma consequência ruim. E aí ela coloca, e tem outros momentos que parecem infelizes, mas que trarão a felicidade, trarão um momento bom lá na frente. Então imagine, eu estou na minha casa, né, cuidando do meu filho, né, do meu pai, da minha mãe, de um parente, de um amigo que está enfermo. Aí tem o pré-caju rolando lá na rua.
uma festa dessa? Uma folia, que parece ser a felicidade, né? Para nós ainda parece que felicidade é essa festança. Aí o que é que a gente faz? Poxa vida, eu não vou para esse negócio do Precaju, porque eu vou ficar com minha mãe, com meu filho, com minha esposa, com meu esposo, que está doente. Eu vou ficar aqui do lado dele. Vou passar uma noite, 2 noites, a semana toda. O Precaju vai passar e eu não vou um dia. Qual é a consequência disso? Eu estou fazendo uma coisa boa, que no momento parece que me deixa infeliz. Mas quando passar o Precaju, quando passar aquele momento que eu achava que era felicidade, eu terei cumprido o meu dever e minha obrigação. Estarei com a minha consciência tranquila, de que fiz o que devia fazer, de que fui útil, de que fiz o meu papel, cumpri minha obrigação, né? Trabalhei o afeto, a paciência, cuidei do outro, até porque o outro cuidou de mim muitas vezes na vida. E agora chegou a minha vez de, com gratidão, fazer a minha parte. É o que ela diz. Será que aquilo que, olha aqui, olha, né? Aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Eu disse aqui um exemplo, mas podem ter vários exemplos. Depois ela continua. Dizei-me, diz Delfino de Girardin, dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, aqui é uma linguagem figurada, uma metáfora que ela usa, dizendo o seguinte, dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores não saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Interessante isso, né? Às vezes a tempestade vem e ela limpa o ar. Ela refaz a atmosfera e deixa o ar mais saudável. A princípio, quando ela passou, parecia uma infelicidade. Depois que ela passa, e tem até um ditado que diz, né? Depois da tempestade vem a bonança. Isto é, depois de cada dor que a gente passa no mundo com dignidade, depois de cada dor que a gente passa no mundo com dignidade, vem a bonança. Eu já disse em outros momentos que uma das coisas que o Evangelho nos ensina, que a doutrina espírita nos ensina, é o seguinte: para que é que nós estamos encarnados? O espírito encarna para quê? É para se divertir apenas? É para luxar apenas? Não. Há um propósito na reencarnação: crescer espiritualmente. E os momentos em que a gente mais cresce são os momentos onde a gente testa, onde a gente dá o nosso testemunho. São os momentos difíceis. O momento da enfermidade, o momento do problema no lar, o problema de saúde com a gente mesmo, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, né? Uma situação difícil que acontece na vida de todos nós. Ali é o ponto onde o espírito cresce. É um ponto de inflexão. Se a gente olhar aqui, a nossa evolução aqui na Terra, durante essa encarnação, é uma linha, né, mais ou menos estável. Quando acontece um grande problema na nossa vida, é um momento de inflexão. Prestem bem atenção que eu vou falar nesse exemplo. A gente está crescendo, andando na vida, né, mais ou menos estável, numa linha estável. Aí acontece um momento grave aqui. Nesse momento grave, a linha pode subir, isto é, eu cresço, ou a linha pode estacionar e eu criar mais problema ainda. Se eu pensar na linha do problema, eu posso criar uma linha que crie mais problema do que solução. Ou eu posso fazer isso. Como assim? Se no momento que acontece um grave problema, eu tenho resignação, fé em Deus, coragem, esperança, e fazer tudo o que eu puder, e aquilo que eu não puder, eu confio na providência divina. Ainda que não saia como eu gostaria, mas eu confio na providência divina. Esse momento é o momento em que a minha curva de evolução, ela se inclina. É aí que o espírito cresce, ou é aí que ele se revolta. Então nós temos 2 escolhas no mundo. Quando acontece algo grave na nossa vida, nós temos 2 caminhos. Ou eu cresço naquele momento, ou eu me complico ainda mais. Como é que eu me complico? Quando eu me revolto, quando eu vou beber, quando eu reclamo, quando eu culpo todo mundo, quando eu xingo todo mundo, quando eu grito.
não é? Quando eu culpo Deus pela minha sorte, aí eu complico mais a minha vida. E aí eu desço. E como é que eu posso fazer num momento grave para subir? Meditar sobre o problema. Fazer tudo que tiver ao seu alcance. Tudo. E o mais que precisar ser feito, mas que você não pode, entregar a Deus. Ter resignação. Nada de reclamar. Nada de ir para os cantos. Nada de chamar nome. Nada de reclamar a Deus e ao mundo. Nada de buscar culpados. Não, isso não faz a gente crescer. Nós temos mesmo que ser protagonista do nosso crescimento. O crescimento só vem quando eu assumo o protagonismo da minha vida. Isto é, quando eu assumo a responsabilidade do momento, não reclamo, faço tudo o que tem que fazer. E acredito que o demais Deus fará por mim. Continuando, ela diz o seguinte: para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. Ela volta de novo aqui, Delfine. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vamos explicar esse trecho aqui que é muito importante. Vejamos bem. Primeiro ela diz o seguinte: para julgar-se uma coisa, para julgar-se uma coisa é preciso ver-lhe as consequências. É assim que para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessa vida. Porque é lá, quando eu desencarno, que as consequências se fazem sentir. Olha que coisa interessante. Imagine, por exemplo, que eu sou um pai, um pai irresponsável. Eu não diria irresponsável, mas poderíamos dizer assim, inconsequente. E aí eu recebo meu salário no final do mês e ao invés de eu comprar comida, feira para minha casa, pagar a escola dos meus filhos, comprar o remédio que está precisando comprar, pagar o aluguel do lugar que eu moro, eu vou para a esquina e vou beber. Vou gastar meu dinheiro com jogo, com bebida, vou equipar o carro, vou botar um toca-fita. Toca-fita não, isso é coisa de velho, Vamos botar um CD, botar um negócio bonito no carro, uma roda bonita no carro e não pago a mensalidade da escola. Deixo meus filhos passando fome. Ah, mais ainda, lá na frente apareceu um rabo de saia, uma menininha nova. Aí eu larguei mesmo. Meus 4 filhos que eu tinha em casa e minha esposa, coitada, que trabalha aqui só para dar conta do recado. E apareceu uma menininha, mais novinha. Eu abandono minha família, deixo passando necessidade e vou seguir agora a minha vida achando que eu estou feliz da vida. Qual é a consequência disso, espiritualmente falando? Qual é o karma, entre aspas, que isso vai gerar para mim? Quando eu chegar no mundo espiritual, eu serei cobrado com tenacidade, com rigor, porque fiz isso. Olha que coisa interessante. Eu serei cobrado com rigor, porque eu fugi completamente da minha responsabilidade. E mais ainda, na próxima encarnação, eu terei uma reencarnação dificílima. Eu terei que experimentar o gosto do abandono. Quem sabe, eu nascerei filho de um casal, de um homem, que vai fazer pouco caso de mim mesmo e vai me abandonar. Eu vou morar num orfanato. E aí, por que, meu Deus, está acontecendo isso? Por que eu, na outra encarnação, abandonei minha família? Por isso que Girardin está dizendo aqui, a infelicidade ou a felicidade precisa ser analisada, claro que aqui é um aspecto da questão, olhando-se para o futuro. Então aquilo que parece ser felicidade agora é uma infelicidade. E aquilo que a gente acha que é infeliz, por exemplo, uma pessoa que cumpre seus deveres e suas obrigações, que sofre que só, rala, se priva de muitas coisas para poder chegar junto com seus deveres e suas obrigações. Parece uma infelicidade, mas não é. O que ela está fazendo tem uma consequência positiva para quando ela chegar no mundo espiritual e, sobretudo, na sua próxima encarnação. Continuando aqui, porque nós já estamos aqui no nosso tempo, Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida,
que acolheis e desejais com todas as forças da vossa alma equivocadas. Olha, vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, a infelicidade, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade, olha agora o que ela diz aqui, viu? A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Quantas vezes a gente busca escapes, fugas, chamadas alegrias, né, para tirar o peso das responsabilidades de cima de nós, quando a gente podia fazer isso apenas com a prece. Se eu estou sobrecarregado, estressado, respire fundo, ore, busque uma crença, reflita sobre a vida, estude o Evangelho, abra-se espiritualmente para que o seu cansaço, né, a sua agonia, ela seja aliviada pela fé, pela ação espiritual, e não por uma fuga, por um momento fugaz, né? Pelo vício, pelo álcool, por uma festividade, por uma comemoração exagerada, como ela diz aqui, né? A louca satisfação da vaidade, né? Ela diz aqui, ó, que faz calar a consciência, né? Que atordou o homem sobre seu futuro. A alegria, a fama, a agitação vã, a agitação que não serve para nada. Se eu estou sobrecarregado, eu canso tanto de ouvir as pessoas dizerem: eu vou tomar uma porque a semana foi difícil. Aí eu vou tomar uma. Vou sair com os amigos para ver se melhora a minha mente. Naquele momento parece que melhora, mas piorou. Porque na semana seguinte eu vou estar mais estressado ainda. Eu vou querer beber mais ainda. Eu vou querer arranjar mais amigos ainda que bebam mais ainda comigo. A maneira de aprender a levar a cruz conosco é a fé, a esperança, a boa leitura, a oração, a certeza do cumprimento dos deveres e das obrigações. Ainda que isso pese, mas o peso dignifica. Continuando aqui, ó. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Quem ri, o corpo pode até estar satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino. E as provas credoras mais implacáveis que a matéria citada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não podem dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo das suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contando que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo da batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, enquanto a sua alma entra radiosa no reino celeste? Essa é a última reflexão aqui que Delfine de Girardin faz, né? E a gente aqui agora entra no nosso momento de pergunta, de reflexão sobre o tema de hoje. Vamos lá? Será que já teve alguma observação? Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Marilu está dizendo aqui o seguinte: a alegria sempre vem acompanhada de uma infelicidade, sempre. Essa alegria, Marilu, que você está falando, é aquela alegria do mundo, a alegria mundana. Um espírito, já imaginou Jesus fazendo uma festa? Não pode, né? Francisco de Assis fazendo uma festa de arromba? Não existe. Como é que um espírito de luz comemora as suas vitórias? Orando a Deus. Muitas vezes a alegria é uma lágrima de comoção, uma lágrima de crença,
que comemora no seu íntimo. É como você diz, na alegria mundana, quase sempre depois da alegria vem uma grande tristeza. E eu já vi isso algumas vezes acontecer, eu acho que vocês já viram também. A pessoa faz aquele aniversário que eu falei dos 15 anos, né? Gasta o que não tem, compromete o que não tem, o que não pode, e no outro dia, depois da festa, vai reclamar que agora não sabe como é que paga, vai reclamar que não sabe o que é que faz da vida, vai reclamar que as pessoas são ingratas, só vieram para falar que a comida estava ruim, que a festa foi feia. Entendeu? Isso é o mínimo. Mas é como você disse, essa felicidade do mundo, ela sempre, quase sempre, pode vir acompanhada de uma infelicidade. Sandra está dizendo aqui o seguinte: a gente tem a péssima mania de monetarizar a felicidade, quando na verdade, a felicidade está nas coisas impagáveis, nas mais simples da vida. Perfeito, Sandra. A felicidade não está naquilo que eu compro. A felicidade não pode ser medida pelo dinheiro que eu emprego para ser feliz. Perfeito. E nós temos o nosso paradigma, né? Nossa cultura consumista, materialista. Tudo que a gente pensa em felicidade é aquela que a gente pode comprar. Um ledo engano. As verdadeiras felicidades, elas estão nas coisas mais simples. Naquilo que não se compra, que não tem dinheiro para pagar. Aqui Mônica está dizendo o seguinte: com a doutrina aprendemos a ressignificar os verdadeiros valores que nos sustentam diante das dificuldades, consideradas como infelicidade. Perfeito, Mônica. Quando a gente está sofrendo e nós aprendemos o Evangelho, nós aprendemos a doutrina, a gente ressignifica a vida. Não é? A gente tenta passar por aquele sofrimento, por mais que ele doa, mas a gente sabe que ali está se cumprindo algo necessário na vida da gente. E ao invés de ir para os cantos, ao invés de reclamar, ao invés de ter medo, ao invés de ficar reclamando de Deus e do mundo, eu me pacifico na paz, da fé, da conversa com Deus, porque eu sei, eu acredito que aquilo é útil para mim, que aquilo é uma oportunidade de crescer espiritualmente. Então eu ressignifico. Aquilo que parecia uma infelicidade vira para mim um momento de crescimento. Ivana está dizendo aqui: o sofrimento é necessário para alcançar a felicidade? Sim. Não tem jeito, Ivana. Até no nosso dia a dia é assim. Quando a gente quer passar num concurso muito bom, a gente não tem que concorrer com um monte de gente. A gente não tem que sofrer que só, abrir mão de muitas coisas para passar naquele concurso. Imagine passar no concurso da encarnação. Encarnaram-se 8 bilhões de espíritos, todos para passar numa prova. Digamos que a prova é merecer ir para o mundo de regeneração. E essa é uma prova difícil. Não dói? E que prova é essa? Silenciar diante da injustiça. Perdoar. Dói, não dói? Não é difícil pra caramba perdoar? Alguém lhe enganou, alguém lhe traiu, alguém lhe botou para trás. E você ora e diz: meu Deus, me ajude. Não deixe que os meus ímpetos de orgulho ferido busquem a vingança. Me ajude, meu Deus. Olha que sofrimento. É um sofrimento, isso. Mas é ali naquele sofrimento que eu alcanço a felicidade. Que felicidade? A de andar com o dente aberto na rua sorrindo? Não. A felicidade da serenidade, do equilíbrio, da paz. A felicidade da comunhão com Deus. A felicidade que o dinheiro não compra. Essa, para ser alcançada, temos que suar. O sofrimento cumpre esse papel, porque o sofrimento, os sofrimentos, são os testes que nos põem no momento de decisão. Dependendo da minha bagagem espiritual, ali eu cresço ou caio mais uma vez. Vamos ver se tem mais alguma observação. Ok. Acho que nós já conversamos aqui, né, sobre as observações de Mônica, de Ivana. O Bruno está chegando aí, né? Sejam bem-vindos a todos que chegaram aí depois da prece. E agora nós estamos no nosso momento de comentário aí sobre o capítulo 5, né? O item 24 do Evangelho, que é a infelicidade real.
relembrando aqui o raciocínio de Delfine de Girardin, né, que é um espírito que ditou esse trecho que nós estamos lendo na noite de hoje. Ela ditou esse texto em 1861, né, e ela chama a atenção para que a gente, quando estivermos a infelicidade real, ela diz assim, que a gente troca, né, a gente inverte. Aquilo que a gente acha que é a felicidade, ela diz não, aí mora uma infelicidade. Porque a consequência dessa felicidade cheia de luzes, né, cheia de fogos de artifício, cheia de álcool, cheia de zoada, cheia de folia, isso pode trazer consequências negativas lá para frente. Então, o que é que Girardin diz? Meça o que é felicidade ou infelicidade pelas consequências que uma coisa gera. E as principais consequências, às vezes, não estão nessa encarnação. Porque alguém poderia dizer assim, mas tem gente que passa a vida inteira pintando e favorecendo, fazendo tudo o que quer, né? Com fama, com dinheiro, bebendo, né? Morre parecendo um ídolo. E quando foi que essa pessoa provou? Quais foram as consequências que teve para a vida dessa pessoa? Aí Delfine de Girardin vem e diz, agora no mundo espiritual, que ela vai desencarnar, não há quem não desencarne. Quando chega no mundo espiritual é que vem a infelicidade real, fruto de uma felicidade de aparência. E lá no mundo espiritual, a própria consciência, não é Deus não, sabe gente? A própria consciência, porque o espírito tem em si, as leis de Deus estão íncitas, estão escritas na nossa consciência. E a nossa consciência reprova os nossos atos. É nesse sentido que ela diz, né? A gente inverte. Essa felicidade gerou uma infelicidade futura. E ao contrário, se eu estiver passando momentos difíceis na minha vida, mas tiver equilíbrio, serenidade, cumprir com meus deveres e minhas obrigações e tiver fé, isso lá na frente vai gerar uma grande felicidade, uma grande vitória do espírito. Não a vitória do mundo, mas a vitória do íntimo, daquele espírito que cresceu. Mônica aqui está relembrando também o momento que estamos passando, fale um pouco, né? Ela continua, é uma infelicidade para a humanidade? Muito boa a pergunta, Mônica. Quando a gente vê o Jornal Nacional, quando a gente ouve as pessoas na rua, quando a gente ouve o jornalismo de maneira geral, fica parecendo que o mundo está passando por uma infelicidade. Aparentemente estamos passando por uma infelicidade. Do ponto de vista imediato, sim. Nos faz sofrer. Mas se nós tivermos equilíbrio para passar por isso, tivermos coragem, força, esperança, de saber que nada está fora das leis de Deus e olharmos para o futuro, nós vamos perceber que esse momento da pandemia, a pandemia em si, ela está sendo aproveitada para remover, para remexer, para rearrumar a estrutura social, para rearrumar os valores, inclusive dos desencarnados. Porque essa pandemia ela tem reflexos no mundo espiritual. A humanidade é uma só. A humanidade terrena é a humanidade encarnada e desencarnada. Então a pandemia, olhada do ponto de vista espiritual, ela é um momento em que a humanidade pode estar dando um salto evolutivo, apesar dela ter o preço da dor que Ivana perguntou. Então, a pandemia, ela é aproveitada para o bem, embora ela no início dela, né, imediatamente ela pareça ser um mal. Vamos aqui, quem mais? É uma infelicidade para a humanidade? Não, parece ser, mas não. Até porque Deus não mandaria, não deixaria que nada acontecesse para que aquilo fosse uma infelicidade para a humanidade. Na sua providência, na sua misericórdia, tudo que há nas suas leis, na natureza, e o vírus e a pandemia faz parte dos mecanismos da lei de Deus, tudo isso tem uma resultante positiva e nunca de infelicidade. Creamos nisso, tenhamos fé que nada que Deus faz, embora doa em mim momentaneamente, embora possa me causar uma dor momentânea num ente querido, num amigo ou até em mim mesmo, eu tenho que olhar lá alto, superar isso tudo e ir para um nível de abstração do futuro, do espírito, da humanidade, como propõe Delfine de Girardin. Vamos ver aqui mais. Teve mais alguma observação aí que eu não vi?
Não, não é? Então, vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso culto do Evangelho de hoje, pedindo para, né, aquelas pessoas que estão no tratamento fraterno, elas possam, nesse momento, estarem preparadas para receberem o passe espiritual que não deixa de ser dado. Apague a sua luz um pouquinho, se for possível, não é obrigatório, né? Teve mais uma pessoa que colocou aí, ó, não é? A Rael está dizendo o seguinte: novamente, temos de encarar tudo com humildade e trabalhar nosso orgulho. Perfeito, Rael. Temos que encarar tudo com humildade. Quando eu encaro a pandemia com humildade, né, eu estou dando um crescimento, eu estou dando um salto evolutivo. Humildade, resignação e fé, porque eu sei que nada está fora do controle de Deus, do meu Pai que nos ama a todos. Vamos então para a nossa prece final. Aqueles que estão no tratamento se ponham da melhor maneira possível para receberem seu passe, para receberem, né, a bênção que são derramadas sobre todos nós. Pedir também pelos nossos irmãos desencarnados. Depois, aí ao final, tomem a água que vocês porventura tenham separado. Vamos então fazer a nossa prece agora. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, aos seus olhos, querida Mãe, todos nós, encarnados e desencarnados, esses bilhões e bilhões de espíritos que fazem a humanidade. Aos seus olhos estamos passando momentos difíceis, mas aos seus olhos estamos passando por momentos importantes. E com seus olhos de luz, pedimos que nos ajude a sentir a grandeza de cada instante, a grandeza desse momento de provações, de dor, de sacrifício. Que nos ajude a compreender o significado da vida, derramando sobre todos nós as suas bênçãos de coragem, de esperança, de resignação, de alegria interior e de fé em nosso Pai Criador. Pedir especialmente, querida Mãe, por aqueles que ainda não têm um grão de mostarda de fé, por aqueles que já têm alguma coisa de fé em si, aqueles que aqueles que já tentam aprender o Evangelho, que buscam compreender as lições do Cristo, aqueles que buscam meditar sobre a doutrina espírita, mas, sobretudo, aqueles que ainda estão caídos e não procuraram esclarecimento sobre a vida. Abençoa os espíritos que, porventura, estão em perseguição, estão em vingança, estejam encarnados ou desencarnados. Abençoa os enfermos, os que nesse momento desencarnam como consequência da pandemia que estamos atravessando ou de qualquer outra causa. Abençoa-nos, querida Mãe Maria, ilumina os nossos lares, os nossos corações, as nossas mentes e dá-nos a sua paz hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Na quinta-feira, 19h30, a gente volta a se ver. Na quinta-feira, o nosso tema da palestra vai ser sobre a paciência. A paciência vai ser o tema da palestra na quinta-feira. Aguardamos todos na quinta. Um abraço a todos, muito obrigado por esse encontro que se renova a cada domingo. E que Deus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais. Um abraço a todos.